Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 18 a 20, que nos dizem: De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Bom, queridos, estamos vendo aqui a consequência, né? Os finalmente, digamos assim, da libertação do apóstolo Pedro miraculosamente pelas mãos de Deus através de um anjo. O apóstolo Pedro foi liberto. E como já havíamos comentado, a punição para os soldados que permitiam, né, enfim, perdiam, né, um dado prisioneiro, a punição era a morte. Então veja como isso é uma grande prova que a fuga do apóstolo Pedro, ele ter escapado, foi uma fuga miraculosa. Foi por uma intervenção de Deus, porque não adiantava tentar subornar um soldado. Que soldado ia aceitar um suborno, sabendo que ia ser morto, como esses aqui realmente o foram. Então, foi isso aqui que ocorreu. Bom, a gente vê que o Herodes aqui, o rei, ele provavelmente ficou irado, deu ordens para buscas a partir de Pedro, né, para buscar onde estava o apóstolo Pedro. Não o encontrando, ele meio que não continuou com essa busca, com essa perseguição. Nós não temos mais relatos de perseguição aqui, nenhum registro de perseguição por parte de Herodes a cristãos. O que aconteceu aqui? Bom, talvez ou ele não deu importância, esse é um assunto que não estava rendendo tanto quanto ele gostaria, estava até gerando importunações, então talvez por isso ele simplesmente desistiu de prosseguir nisso, ou ele pensou que talvez, né, tenha havido um milagre e ele não quis mexer com, digamos, forças ocultas, forças que ele desconhecia, porque ele não sabia, não conhecia tão bem, talvez, a doutrina cristã. Ele talvez tivesse medo de estar mexendo com algo que poderia lhe atrapalhar, religiosamente falando, né? Lembrando que os povos dessa época tinham as suas crenças. O Herodes talvez pensasse, não, talvez realmente foi miraculoso, pelo relato dos soldados, eu não quero me achar brigando com Deus, né? Digamos assim, como um sacerdote judeu havia dito anteriormente. Não quero me ver brigando com Deus, então vou deixar esse assunto de lado, ele não contribui muito assim para mim, eu não vou me intrometer nisso, porque vai que a divindade que esses cristãos adoram me atrapalhe e prejudique meu governo. Então, de certa forma, ele pensou sensatamente. Ou talvez outros assuntos governamentais, talvez mais importantes, econômicos, disputas políticas, etc., tenham chamado mais atenção do rei Herodes, e com isso ele desistiu dessa empreitada de perseguir os cristãos. Nós vemos nos versos seguintes que há uma boa chance disso ser o acontecido, porque primeiro ele sai de Jerusalém e vai para Cesareia. Esse registro, inclusive, está nos relatos do historiador Joséfo, um historiador bem reconhecido, conhecido como o pai da história, que registrou uma quantidade incrível de informações desse período na sua literatura. E o historiador Joséfo, ele registra que realmente Herodes, nesse período aqui, se foi de Jerusalém e morou um tempo em Cesareia, que era a capital romana aqui da Palestina. Jerusalém era a capital, digamos, religiosa, capital do povo judeu, mas da região como um todo. Para o Império Romano, a capital era Cesareia, que foi construída justamente pelos romanos, nos moldes romanos, com a cultura romana, e era cheia de teatros inclusive, o relato do historiador Joséfo diz que
Herodes foi para Cesareia inicialmente para preparar os jogos em homenagem ao imperador romano Cláudio. Jogos como os Jogos Olímpicos, né? Que justamente surgiram lá na Grécia e os romanos continuaram com isso. Bom, nós vemos então os cristãos superando duas perseguições. A primeira perseguição, que se iniciou, né, lá com a morte do diácono Estevão, que foi uma perseguição mais do povo, da liderança religiosa, uma perseguição, digamos, mais pelas pessoas comuns. E aqui estamos vendo uma perseguição política. Então houve uma perseguição religiosa, uma perseguição política. As duas, o povo cristão superou, essas duas aqui iniciais. Claro que a história cristã é marcada por muitas perseguições. Bom, voltando aqui, então o rei Herodes foi para Cesareia e o registro aqui desses últimos versos nos diz que ele tinha uma rixa com duas cidades marítimas, Tiro e Sidom. Eram cidades comerciais, cidades com portos marítimos muito importantes, de onde se recebiam mercadorias ali pelo mar Mediterrâneo. E Herodes tinha uma rixa com essas duas cidades. E essas cidades vieram pedir paz, porque dependiam, claro, de abastecimento, de alimentos, de mercadorias do continente, digamos assim, para que essas cidades pudessem exportar, importar e se alimentar. Bom, Herodes aqui, o texto diz que ele estava muito irado com essas duas cidades, talvez fazendo um bloqueio comercial, ou talvez mesmo pensando em algo mais sério, como uma guerra. Enfim, essas duas cidades enviaram emissários para pedir paz, para reconciliar-se com Herodes. Eu quero usar esse episódio aqui para ilustrar aquilo que Jesus nos ensina. Se você souber que alguém tem algo contra você, né, se você está indo ofertar no templo, lembrar que alguém tem algo contra você, não entregue sua oferta, deixe a sua oferta, vá se reconciliar com seu irmão, depois pegue a oferta, entregue ao templo. Então veja como Jesus trata isso como uma importância máxima. Muito mais importante que ofertas e dízimos, muito mais importante com a sua contribuição para com o templo, é a sua contribuição para a vida do próximo. Porque esse é o grande templo, né? O templo que tem a marca de Deus, tem a imagem e semelhança de Deus. Um ser humano é o grande milagre, é o grande feito de Deus. Muito mais, né? O templo é uma obra feita pelas mãos humanas. O ser humano é uma obra feita pelo próprio Deus. O que é mais sagrado, um templo ou o ser humano feito pelas mãos de Deus, um ser que vai viver eternamente na misericórdia de Deus, um ser que cativa o coração de Deus. Então, se você se lembrar que tem alguém que está chateado, que está magoado, que está se sentindo ofendido com algo que você fez a ele, talvez seja até uma má interpretação de algo que você disse, mas vá se reconciliar com aquela pessoa. Isso é mais importante, de novo, lembre o que Jesus mostrou para nós fazendo essa comparação. Mais importante do que você ofertar é você ir se reconciliar. Questão de prioridades, o que vem em primeiro lugar? Ah, mas eu estou indo lá no templo, eu vou orar, eu vou dar minhas ofertas. Não. Antes de você fazer isso, faça o que é prioritário, o que vem em primeiro lugar, que é o quê? Vá se reconciliar com seu irmão. Veja Jesus mostrando, essa é a grande adoração, mais adoração do que ir adorar no templo, aí você ir adorar a Deus tendo comunhão com a pessoa. Esse laço de amor, o elo perfeito, como diz o apóstolo Paulo, que é o amor, é o que não pode ser quebrado, porque Deus é amor. Quando você rompe isso, quebra o amor de você com uma pessoa, você está rompendo a presença de Deus nesse ciclo, nesse convívio. Você tem que trazer mais de Deus para a sua vida, mais de Deus para os seus relacionamentos, mais de Deus para o próximo. Como é que você tem mais de Deus para você, mais de Deus no relacionamento e mais de Deus no próximo? Se reconciliando e havendo amor. Um amor que não é interrompido, que não está freado, que não está magoado, que não está prejudicado. Vá se reconciliar, meu irmão. Se você lembrar que alguém tem algo contra você, veja,
Eu acho impressionante essa fala de Jesus. Não é lembrar que você fez algo de errado. Porque às vezes a gente, não, mas eu não fiz nada de errado. A gente se justifica, não, mas é por causa disso, por causa daquilo. Não, não tem a ver com você, Jesus diz. Tem a ver com ele. Se ele tem algo contra você, talvez você até fez sem querer. Talvez a pessoa interpretou errado. De qualquer forma, meu irmão, o que importa é, ele está magoado. A pessoa está ofendida. A pessoa tem algo contra você. Vá se reconciliar. Porque senão haverá prejuízo, que Jesus diz. Porque senão depois ele vai te levar ao tribunal. É uma ilustração, claro. A pessoa vai gerar prejuízos no relacionamento. Vai gerar contenda, vai gerar rixas. Então vá se reconciliar. As pessoas querem adorar, querem ir para o coral, querem fazer todo um estardalhaço religioso e Deus quer, em primeiro lugar, que você se reconcilie. Que você tenha paz. Espalhe paz no mundo. Espalhe amor no mundo. Isso é o essencial. Havendo essa paz, irmãos, aí sim a adoração é válida. Agora, para uma pessoa que espalha rixas e contendas para todo lado e vai adorar no templo, isso, como Jesus diz, é uma hipocrisia. Por isso que ele chamava tanto os fariseus de hipócritas. Tratavam as pessoas mal, deixavam as pessoas dilaceradas, magoadas, ofendidas, humilhadas e depois iam adorar. Aleluia! No templo, glória! Pelo amor de Deus, meu irmão, valorize quem Deus criou, valorize o próximo. Não são os principais mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo? Então, ame ao próximo. Você deseja a paz? Peça paz. Se reconcilie. Se reconcilie. Se você tiver dificuldades, poxa, aquela pessoa nem quer falar comigo, faça aqui como Tiro e Sidom, que em vez de falar diretamente com Herodes, que estava irado, talvez nem os recebesse, foi falar com um camareiro, foi falar com uma pessoa de confiança de Herodes. Isso, use um terceiro, use um pacificador, use um mediador, para talvez chegar àquela pessoa. Tem várias formas, né, querido? Você querendo, você descobre meios. Então, busque talvez a ajuda de uma pessoa que possa equilibrar, que possa botar panos quentes. Isso é importante. Lembrando que o livro de Provérbios diz, o princípio da contenda, Provérbio 17:4, o princípio da contenda é como o soltar de águas represadas. Uma água represada, tem ali uma represa, tem água. A contenda é isso, como se a represa desabasse e aquela água toda viesse numa enxurrada. E por isso ele diz, então deixe a contenda antes que a rixa se prolifere. Então deixe a contenda, meu irmão. Você não sabe onde isso vai acabar e, em geral, não acaba bem. Então se reconcilie, peça perdão, ofereça perdão, ponha panos quentes. Vamos pacificar as coisas, vamos acalmar os ânimos, vamos tranquilizar. Acalme o seu coração, acalme o coração do próximo com boas palavras. Esses emissários aqui, eles vieram só com argumentos? Não, vieram talvez com argumentos, mas vieram também com palavras doces, vieram provavelmente com elogios, vieram provavelmente com boas obras, vieram provavelmente com elogios, vieram fazendo o possível para haver reconciliação. Você não precisa se humilhar, não precisa... Se a pessoa não quer, você deixa, mas a sua parte você fez. Como diz o apóstolo Paulo, enquanto depender de vós, tenham paz com todos. Enquanto depender de vós, tenham paz com todos. Se nós somos filhos da paz e Deus é o Deus da paz, a gente tem que espalhar a paz. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.